Eu precisava de dinheiro. E não era do tipo preciso pagar o aluguel, era do tipo minha vida acaba se eu não conseguir. A dívida do hospital da minha mãe era um monstro que crescia no escuro. E eu, uma atriz de teatro que servia mesas para sobreviver, estava prestes a ser devorada. Foi quando ele apareceu. Ele se apresentou no restaurante. Disse que se chamava Ricardo Antunes. Era o tipo de homem que não pertence a um lugar como aquele. Terno de 20 mil reais, um relógio que valia mais que o prédio. Ele esperou até o meu turno acabar. A proposta dele foi insana. E por isso mesmo eu ouvi: Ricardo, eu preciso de uma atriz, não para um filme, para a vida real, por um fim de semana. Eu ri. Ele não. Ricardo, minha esposa, a Lisa, faleceu há 6 meses. Um trágico acidente de barco. Mas minha família, eles são complicados. Nosso testamento familiar tem uma cláusula de moralidade. Para eu herdar o controle total das empresas, eu precisava estar estavelmente casado no meu aniversário de 40 anos, que é no próximo mês. Helena. Mas ela morreu. Ricardo. Seu sorriso era charmoso, mas morto exato. E minha família odeia a ideia de eu assumir o controle. Eles vão usar a morte dela para dizer que o casamento estável foi quebrado. A menos... Helena... A menos... Ricardo. A menos que a Lisa não esteja morta... Meu sangue gelou, Ricardo. Ela não morreu. Ela fugiu. O trauma do acidente a deixou instável. Amnésia, ela tá em uma clínica na Suíça. Foi o que eu disse a eles. Ele me mostrou uma foto no celular. Uma mulher loira, sorrindo em um barco. Ela não se parecia exatamente comigo, mas havia algo. A estrutura óssea, os olhos... Ricardo, você é atriz... Você pode fazer isso, você se parece o suficiente. Eu só preciso de um fim de semana. Você vai à festa na mansão da família sorrir. Parece um pouco confusa por causa da amnésia, e na segunda-feira a herança está segura. E você? Ele escreveu um número em um guardanapo. Eu quase engasguei a dívida da minha mãe. E o suficiente para comprar o hospital. Helena, por que eles acreditariam? Ricardo, porque eles são gananciosos e porque têm medo de mim. Você só precisa ser convincente. Você é uma boa atriz? Helena, 2 semanas depois, eu estava no banco de passageiros da sua Ferrari, usando um vestido que valia mais do que eu ganhei na vida. Eu havia estudado a Lisa, vídeos caseiros, suas redes sociais, aprendi a rir como ela, a inclinar a cabeça. A amnésia era minha rede de segurança para qualquer erro. A mansão não era uma casa, era uma fortaleza, um monstro de pedra e vidro no topo de uma montanha isolada, com o mar batendo nas rochas lá embaixo. Quando saímos do carro, a família estava esperando na escadaria. A matriarca, Dona Sônia, uma mulher alta vestida de preto, que me olhava como se eu fosse um inseto. O cunhado, Bruno, um homem com um sorriso cínico e olhos que me despiram ali mesmo. E a cunhada, Clara, pequena, pálida, parecia um fantasma segurando uma taça de vinho. Ricardo me apresentou, sua mão possessiva na minha cintura. Ricardo, mãe... A Lisa está em casa. Dona Sônia deu um passo à frente. O silêncio era total. Eu sorri. Meu melhor sorriso de Alisa confusa. Sônia me olhou de cima a baixo e então ela fez algo que eu não esperava. Ela sorriu. Um sorriso fino que não alcançou seus olhos mortos. Dona Sônia, bem-vinda de volta, querida. Estávamos morrendo de saudades. Naquela noite, no jantar, a tensão era palpável. Eu podia sentir os olhos deles em mim. Bruno levantou a taça. Bruno! Um brinde. Ah, Lisa, a única mulher que conheço que conseguiu voltar dos mortos. Eu ri, nervosamente. Helena como a Lisa. Tudo ainda tá tão confuso. O médico disse que levaria tempo. Clara, a cunhada pálida, que não tinha dito uma palavra a noite inteira, se inclinou na minha direção. Seu hálito cheirava a gin. Clara, sua voz era um sussurro de papel. Você é muito corajosa de usar esse vestido. Helena, eu olhei para o vestido azul marinho. Obrigada. Ricardo que escolheu. Clara, ela deu um gole sim. Ele escolheu para ela também. O vestido que ela estava usando na noite do barco, meu sorriso congelou. Clara, mas o dela ficou arruinado. Tão difícil tirar manchas de sangue da seda. O garfo caiu da minha mão, batendo no prato com um barulho estridente. Clara sorriu para o vinho dela. Clara, a outra não teve tanta sorte. Naquele momento, eu soube, o roteiro que Ricardo me deu era uma mentira. Não havia clínica na Suíça. Não havia fuga. Eles não estavam sendo enganados. Eles estavam participando do show. Eles sabiam que a verdadeira Lisa estava morta. Eu mal dormi. O quarto que Ricardo me deu era luxuoso, mas parecia uma cela. Na manhã seguinte, tentei confrontá-lo. Helena, sussurrando.
No jardim, sua família é estranha. Clara disse algo sobre sangue. Ricardo riu, o som não fazendo sentido no ar fresco da manhã. Ricardo, a Clara, ela é uma bêbada dramática. Eles estão em luto, Helena. Estão agindo assim. Apenas continue o fim de semana. Pense no pagamento. Mas o olhar dele era duro. A ameaça era clara. Eu não tinha para onde ir. O dia foi um jogo de gato e rato. A família me testando. Dona Sônia, a matriarca, me parou no corredor principal. Dona Sônia... Alisa, querida, você se lembra deste anel? Ela me mostrou um anel de diamante enorme. Dona Sônia, foi o anel que você jogou no lago no verão passado, depois daquela briga horrível com Ricardo. Você se lembra, você estava gritando que ele era um monstro. Eu engoli em seco, minha amnésia era meu escudo. Helena. Eu sinto muito, Sônia. Eu não me lembro, Dona Sônia. Ela sorriu, aquele sorriso fino e mortal, claro que não, que conveniente. Mais tarde, Bruno, o cunhado, me encurralou perto da biblioteca. Bruno, você está mais magra. O trauma, suponho. Ou talvez Ricardo tenha te encontrado em uma agência de modelos desta vez. Helena, isso não tem graça. Bruno, claro que tem. Ricardo é um homem de sorte. Encontrar alguém exatamente como você, tão rápido. É um milagre, não é? Quase uma reencarnação. O tom dele era zombeteiro, mas seus olhos eram escuros. Ele sabia que eu era uma fraude. E ele estava gostando do show. Eu estava prestes a ter um ataque de pânico quando Clara, a cunhada, me puxou para um canto. Clara, seus olhos pareciam sóbrios pela primeira vez. Eles são horríveis. Não ligue para eles. Eu sei o que eles estão fazendo. Helena, o que você quer dizer? Clara, eu sinto muito por Alisa, de verdade. Ela não merecia o que aconteceu. Ricardo, ele é um homem difícil. E minha mãe, ela protege o legado acima de tudo. Ela parecia ser a única pessoa sã ali. A única aliada. Helena, o que aconteceu com ela, Clara, de verdade? Clara, ela olhou por cima do ombro, eu não posso. Mas se você quer saber quem ela realmente era, o quarto dela, o verdadeiro quarto de Alisa, fica na ala leste. Ricardo o trancou desde o acidente. Ele nunca deixa ninguém entrar. Por que ela estava me dizendo isso? Ela estava me ajudando? Eu precisava saber? Eu era uma atriz, eu sabia como me mover sem ser vista. Naquela tarde, durante o chá, onde Sônia e Bruno me interrogavam, eu fingi uma dor de cabeça e subi. A ala leste estava escura, empoeirada. No final do corredor, uma porta trancada. Eu vim preparada. Eu servi mesas tempo suficiente para saber como abrir uma fechadura simples com um grampo de cabelo. A porta se abriu com um rangido. O quarto não era um memorial. Estava destruído, móveis virados, um espelho quebrado, roupas rasgadas no chão. Era a cena de uma luta. E o cheiro, um cheiro fraco, metálico, de algo podre. Sobre a penteadeira virada, encontrei o que estava procurando. O diário de Alisa. Não era um diário de uma socialite feliz. Eram páginas e mais páginas de medo. Ela descrevia Ricardo não como um marido, mas como um carcereiro, controlador, ciumento e violento. Ela descrevia a família como um culto liderado por Sônia, obcecados pelo dinheiro e pela reputação. E então, a última entrada, a caligrafia tremida, quase ilegível. Ricardo me descobriu. Ele leu o diário. Ele disse que se eu não posso ser dele, não serei de ninguém. Ele está me levando para o barco. A família tá toda no pier. Eles estão assistindo. Meu coração parou. Eu agarrei o diário, me virei para correr. Clara estava parada na porta. Ela estava sorrindo, o mesmo sorriso fino e morto de Dona Sônia. Clara, eu não podia deixar você sair sem ler. Helena, você me ajudou. Clara, ela riu, um som seco. Foi assim que a Alisa também descobriu a verdade. Ela também era curiosa. É um padrão, sabe? Ricardo gosta de mulheres curiosas. Mas mamãe acha isso cansativo. A porta se fechou. Eu ouvi o som da chave girando na fechadura por fora. Clara, a voz dela através da madeira. O jantar tá quase servido. Alisa, mal podemos esperar. Eu estava trancada. O cheiro de podre vinha de um vaso quebrado no canto. Eu não era uma convidada. Eu não era uma cúmplice. Eu era a substituta. Eu não fui contratada para enganar a família. Eu fui contratada para ser a próxima vítima. Ricardo não precisava de uma atriz para um fim de semana. Ele precisava de um novo brinquedo. E a família precisava de alguém para culpar quando eu desaparecesse. A atriz golpista que tentou roubá-los e fugiu. Eu corri para a janela. 3 andares de altura,
rochas afiadas lá embaixo, sem saída. Eu ouvi passos no corredor. Várias pessoas, eles estavam vindo. Eu agarrei o diário, eu olhei ao redor. O quarto estava destruído, mas havia um atiçador de bronze perto da lareira apagada. A porta se abriu. Ricardo entrou primeiro, seguido por Sônia, Bruno e Clara. Eles pareciam um comitê de boas-vindas do inferno. Dona Sônia, ela olhou para o diário na minha mão. Ótimo, você se atualizou. Isso poupa tempo. Helena, vocês são monstros. Vocês a mataram. Ricardo nele parecia entediado, ela era fraca. Ela tentou fugir, tentou levar o que era meu. Dona Sônia, Ricardo tem necessidades, querida. Ele precisa de uma esposa e o legado da família precisa de um herdeiro. A Lisa não entendeu o papel dela. Mas você é uma atriz. Você entende de papéis, não é? Helena, o que vocês querem? Dona Sônia, é simples. Você é a Lisa agora. Você vai ficar conosco. Você vai nos dar um herdeiro. E você nunca mais sairá desta casa. Ou... Bruno, ele sorriu, mostrando os dentes, ou teremos outro trágico acidente de barco. Honestamente, estou torcendo pelo acidente. Eles começaram a se aproximar. Eu tinha uma escolha, morrer como a Lisa ou lutar. Eu era uma atriz. Era hora de atuar. Eu deixei o atiçador cair no chão. Eu levantei minhas mãos, tremendo. Eu chorei. Helena, soluçando, por favor. Por favor, não me machuquem. Eu farei qualquer coisa, eu entendo. Eu serei ela. Eu serei a Lisa que vocês querem. Eles pararam. Ricardo sorriu, satisfeito. Ele se aproximou de mim, triunfante. Ricardo, viu, mãe? Eu disse que ela era inteligente. Ele estendeu a mão para tocar meu rosto. Helena, eu só tenho uma pergunta. Ricardo, o quê? Helena, o vestido, eu me aproximei dele, como se fosse abraçá-lo. Helena, você o enterrou com ela? E com toda a força que eu tinha, eu bati com um diário grosso na lateral da cabeça dele. Ele gritou, surpreso, e eu não parei. Eu o empurrei contra Bruno. Clara gritou. Sônia avançou, e eu a chutei no joelho. Eu corri, eu não era uma lutadora. Eu era uma corredora. Eu desci as escadas, eles logo atrás de mim. Peguem ela! Sônia gritava. Eu corri para a porta da frente, trancada. Eu corri para a cozinha, trancada. A única saída era a porta de vidro que dava para o pátio. E para o pier, onde a Lisa morreu. Eu corri para a escuridão, a chuva começando a cair. Ricardo, ele estava logo atrás de mim. Furioso, você não vai escapar. Eu cheguei ao pier de madeira. As tábuas estavam escorregadias. O mar batia violentamente lá embaixo. Helena, foi aqui, não foi? Foi aqui que você a matou. Ricardo! Ela escorregou. Helena, eu gritei contra o vento não. Você a empurrou. Ele correu para mim no pier. Eu me virei no último segundo, como tínhamos ensaiado em uma peça de Shakespeare. Mas ele não era um ator. Ele estava pesado de raiva. Ele tentou me agarrar, mas a tábua onde ele pisou. A tábua que a Lisa deve ter enfraquecido. Craque. O som da madeira quebrando foi mais alto que o trovão. Ricardo olhou para baixo, chocado. Ele olhou para mim, e então ele caiu direto na água escura e agitada lá embaixo. Eu fiquei lá, ofegante. Sônia, Bruno e Clara pararam na entrada do pier, olhando horrorizados para a água. Ninguém foi salvá-lo. Eu olhei para Sônia. Helena, minha voz era fria. Acho que a família vai precisar de um novo herdeiro. Eu passei por eles, encharcada, ainda segurando o diário de Alisa. Eu destranquei a porta da frente e saí. 3 meses depois, eu estava em um palco, mas não era teatro. Era um tribunal. O diário de Alisa foi a minha prova. Minha atuação no tribunal foi a melhor da minha vida. Eu olhei para Sônia, Bruno e Clara, sentados no banco dos réus. A mansão se foi, o dinheiro se foi, o legado estava arruinado. Eu era a última Alisa e eu tinha me certificado de que não haveria outras.